Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Estamos aqui de volta mais uma vez para estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Desta feita estamos estudando, ou iremos estudar, a lição de adultos da editora Betel, que traz por tema Ezequiel, o profeta com a mensagem de juízo, arrependimento, restauração e manifestação da glória de Deus. A lição de hoje é a lição de número 2, que tem por título o profeta e seus desafios do cumprimento da missão. O texto áureo diz: Depois me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo e vai, e fala à casa de Israel. Ezequiel capítulo 3, verso 1. A verdade aplicada diz: o discípulo de Cristo deve estar consciente de seu chamado para anunciar a todo mundo a mensagem do Evangelho. Os 3 objetivos da lição de hoje é: primeiro, mostrar a estratégia divina para o profeta Ezequiel; segundo, ressaltar a importância de profetizar em meio à crise; e terceiro, destacar que a profecia deve visar a vontade de Deus. O texto de referência está em Ezequiel capítulo 10, versículos de número 3, 11, 14 e 15, que diz assim: Disse-me mais, filho do homem, mete no teu coração todas as minhas palavras que te hei de dizer e ouve-as com os teus ouvidos. Eia, pois, vai aos do cativeiro, aos filhos do teu povo, e lhes falarás, e lhes dirás: assim diz o Senhor Jeová, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Então o Espírito me levantou e me levou, e eu me fui muito triste no ardor do meu espírito, mas a mão do Senhor era forte sobre mim. E vim aos do cativeiro até Abibe, que moravam junto ao rio Quebar, e eu morava onde eles moravam, e fiquei ali 7 dias, pasmado no meio deles. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oremos pelos que se deixaram ser escravizados por algum tipo de vício do pecado. Esta deve ser a nossa oração. Quantas pessoas hoje estão escravizadas porque deram ouvidos à voz do pecado, se voltaram para as coisas mundanas e hoje estão escravizados, acorrentados. Muitos deles até têm vontade de retornar à casa do Pai, mas não têm força, não conseguem se libertar. Que possamos orar por eles. E não somente isso, irmos como o profeta foi, para o meio daquelas pessoas, para lhes falar uma palavra de exortação, mas também trazer-lhes uma palavra de ânimo, uma palavra de fé, uma palavra de esperança. Nós vemos aqui que a introdução, ela nos leva a entender que o profeta não tem a missão de agradar ninguém. Esse é o primeiro ponto. Muitas vezes, irmãos, nós recebemos da parte de Deus uma palavra exortativa, uma palavra muito forte, e na concepção geral dos crentes hoje, nessa tal pós-modernidade, é que aquele pregador ou aquela pregadora é muito agressiva, e não é nada disso. Nós sabemos pela palavra de Deus que o profeta não tem a missão de agradar ninguém, mas suas palavras devem edificar, consolar e exortar. Aqui Ezequiel advertiu os cativos, mas também pronunciou palavras de restauração e libertação para o povo. Ou seja, muita gente quer que a mensagem que o pregador transmita lá no púlpito, que ela seja uma palavra que venha massagear o seu ego, ou seja, que não confronte o seu estado de pecaminosidade. E isso, irmão, não é certo, porque primeiro o profeta, se você estudar o livro, examinar esse livro, você vai perceber que o profeta, ele ficou 7 dias pasmado diante de tudo o que tinha acontecido. Então ele se preparou para poder entregar a mensagem. É claro que ele trouxe também uma palavra de conforto e de esperança, mas em primeiro ponto ele aplicou aquilo que tinha acontecido. Por que vocês estão no cativo? Estão aí no cativeiro? Será que vocês vieram simplesmente porque Deus é mau, porque Deus não é bom, porque Deus não ama? Vocês vieram porque desobedeceram a palavra de Deus. Vocês não acataram a palavra dos profetas que Deus enviou entre vós. Então, por conta disso,
Deus permitiu que vocês viessem estar nesta situação. Porém, aqueles que se arrependerem do seu mau caminho e estiverem dispostos a se converter e procurar ter uma nova atitude concernente ao que fizeram e voltar-se para o Senhor tem promessa. Qual é a promessa de Deus? Fazer com que vocês retornem novamente para Jerusalém. Deus vai dar um tempo para vocês, vai ser tudo reconstruído. Tudo que foi destruído vai ser restaurado. Então, essa era a palavra do profeta. Era uma palavra dura? Era, porque o profeta Ezequiel tinha que colocar o dedo na ferida. Eles precisavam sentir a dor e saber por que estavam naquela situação. Porque muitos ali estavam murmurando contra Deus, dizendo que Deus os abandonou, porque Deus era ruim, porque Deus era isso ou aquilo outro. Então Deus levanta o profeta para mostrar que eles estavam naquela situação por conta do pecado, por conta da desobediência. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a entender que nós fomos resgatados do mundo, dos laços do pecado, dos laços de Satanás, e hoje estamos assentados em Cristo nas regiões celestiais, e que possamos nos manter nesta posição, obedecendo a Deus, a Cristo e a sua palavra, para que não venhamos um dia ser lançados fora da presença de Deus. Então nós vemos aqui no ponto 1, que é sobre um profeta no exílio. Ezequiel foi levado para a Babilônia por Nabucodonosor e chamado por Deus para ser profeta entre os cativos, mas não foi fácil para ele, porque os judeus cativos foram identificados como casa rebelde, resistentes ao chamado para o arrependimento e obstinados de coração, e que pronunciavam palavras que feriam, conforme está registrado em Ezequiel capítulo 2, versos de 4 a 6. Quem quer fazer a obra de Deus não pode se assustar com nada. Deus falou com Josué: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Josué capítulo 1, verso 9. Mas é preciso fazer do jeito que o Senhor ordenou, dentro da sua palavra, sem desviar para a direita e nem para a esquerda. Então, os irmãos, entendeu por que era difícil ser profeta no meio daquele povo cativo? Porque o povo estava ali, obstinado de coração, quer dizer, não permitia que nada mudasse. Eles eram resistentes ao chamado de Deus. Eles ouviram antes, durante e depois, mas eles não cediam. Eles eram casa rebelde. Então o Senhor dá uma mensagem para eles assim: olha, Ezequiel, você vai falar, você vai botar o dedo na ferida, você vai espremer o carnegão lá. E eles ouçam ou deixem de ouvir, não importa. Eles precisam entender que houve no meio deles um profeta. Então você vai, não se assuste, não tenha medo da cara feia deles. Não tenha medo da forma como eles falam, que eles vão falar com você. Eles vão rejeitar você, eles não vão querer ouvir, mas não se preocupe. Então era uma situação difícil. E quantas vezes, irmãos, isso não tem acontecido nos dias atuais? Pessoas se rebelam contra Deus, pecam contra o Senhor e não aceitam uma mensagem da parte de Deus. Eles estão obstinados, mas eles vão perecer no seu pecado se não mudar de atitude. Mas eles nunca poderão esquecer que no meio deles houve um profeta, que Deus mandou a sua palavra para que eles se arrependessem e se convertessem do seu mau caminho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vemos aqui ainda no ponto 1, Ezequiel ficou atônito por 7 dias. Após as visões, o chamado de Deus, a revelação quanto à mensagem a ser anunciada e as características do público-alvo, Ezequiel se sente triste e pasmado. Ezequiel capítulo 3, versículos de 14 a 15. A expressão pasmado indica espanto ou atordoado ou sofrendo perturbação diante do que tinha visto e ouvido. A reação do profeta demonstra que ele está bem consciente sobre a grande responsabilidade de ser o mensageiro da palavra de Deus em tempos tão difíceis. É relevante o testemunho de Ezequiel: o Espírito me levantou e me levou, que é uma observação que o comentarista faz para nós nos dias atuais, para nós obreiros e para aqueles que anseiam fazer parte do ministério do Senhor Jesus.
que os mensageiros de Deus em nossos dias sejam levantados não pela emoção, aplausos ou status, mas pelo Espírito, e mantenham plena consciência do significado de ser anunciadores da autêntica mensagem bíblica, conforme 2 Timóteo capítulo 4 e versículo 5. Então, irmãos, é preciso que a gente tenha consciência disso. Quando o Senhor nos dá mensagem para entregar, quando o Senhor nos dá a palavra para pregar, nós temos que entregá-la integralmente. Temos que entregar essa mensagem dentro daquilo que Deus projetou. Nós não podemos aumentar, não podemos diminuir, e devemos fazer como disse o profeta: assim diz o Senhor. É uma confirmação de que você está falando em nome de Deus. Agora, ai de mim, ai de você, se você usar essa expressão, assim diz o Senhor, e falar de você mesmo. Então, que Deus tenha misericórdia de mim e de você, para que nunca venhamos usar o nome do Senhor para trazer uma mensagem que Ele não mandou, mas que possamos entregar a mensagem que Ele entregou para aqueles que estão precisando. E com certeza, essa palavra irá de encontro às necessidades daqueles que estão a ouvir, e com certeza fará aquilo que apraz ao Senhor dos Exércitos. No segundo ponto, está dizendo aqui que Ezequiel estava vivendo com os cativos. É muito interessante notarmos que após a profunda experiência registrada no início do livro de Ezequiel, o Espírito Santo o levanta e o leva para junto de seu público-alvo. Vim aos do cativeiro, e eu morava onde eles moravam. Ezequiel, capítulo 3, verso 15. Tal relato nos faz lembrar o interesse de Deus em interagir com a humanidade, revelando sua palavra, seu amor e seu chamado para a comunhão. Foi assim quando, da peregrinação no deserto, lá em Êxodo, capítulo 25, verso 8, e quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós, João, capítulo 1, verso 14. É importante que a mensagem de Deus seja proclamada de forma contextualizada, conforme 1 Coríntios, capítulo 9, verso 19 e 23. E esse ponto ele nos chama a atenção, que Deus ali no deserto estava no meio deles. Tanto é que Moisés, quando Deus teve um encontro com ele, uma palestra com ele, disse: o meu anjo irá contigo, enviarei um anjo diante de vós. Moisés disse: Senhor, se a tua presença não estiver conosco, nós não arredaremos o pé daqui. Então nós vemos que ali o Senhor estava com eles. Eles estavam ali na presença de Deus, sendo guiado por Moisés. Nós vemos também que Jesus Cristo se humanizou, tornou-se o Verbo de Deus que tira o pecado do mundo, conforme prega João Batista, e habitou com os homens aqui na terra. E hoje o profeta, na qualidade de porta-voz de Deus, ele precisa estar aonde o povo está. É através desse contato, dessa interação, que o profeta vai conhecer a situação do povo, e assim ele consegue interceder diante de Deus e receber de Deus a mensagem apropriada e adequada para uma mudança de vida, para acrescentar a fé daqueles irmãos, para que eles possam voltar a ter comunhão plena com o Senhor. Então não pode haver um profeta que voa de um lugar para o outro e chega lá, aplica uma mensagem e sem conhecer a situação. Então nós vemos que Ezequiel, ele estava morando ali onde estavam morando os cativos. Ele estava vivendo e convivendo com aquela situação. E é ali no meio daquele povo que Deus o levanta, interage com ele através do Espírito Santo e o capacita para que ele traga uma palavra que vá de encontro às suas necessidades, mas também uma palavra que vá de encontro com tudo aquilo que eles estavam fazendo de errado, para que eles mudassem de atitude e para que eles se voltassem para Deus, porque havia uma esperança, a esperança de saírem do cativeiro, desde que houvesse um arrependimento total e completo. No terceiro ponto, nós vemos aqui que Ezequiel esteve no meio deles, esteve no meio deles um profeta de Deus. Então Ezequiel não era um profeta que foi inventado, que se auto-intitulou profeta. Ezequiel era um profeta de Deus, que Deus o levantou, que Deus o comissionou. E diz aqui o comentário que o Senhor Deus alerta a Ezequiel
que o reconhecimento da ação do profeta enviado pelo Senhor não é determinado pela reação dos ouvintes, mas pela fidelidade do mensageiro, aquele que o chamou e enviou. Lhes dirás, assim diz o Senhor Jeová. Ezequiel capítulo 2, verso 4. Independente do povo querer ouvir ou não, Ezequiel seria movido pela convicção de ter sido chamado por Deus, ter recebido uma mensagem para ser proclamada e ser cheio do Espírito Santo, ou seja, não dependeria de reconhecimento humano. Esta reflexão nos remete aos escritos do apóstolo Paulo para Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, versículo de 1 a 5. Então nós vemos aqui que o profeta, ele não tem que se preocupar com o que os ouvintes vão achar. Muitas vezes, quando você ministra uma palavra, no término da reunião, não são poucos aqueles que vêm te parabenizar, te cumprimentar e bater nas tuas costas e dizer, boa palavra, olha irmão, que Deus continue te abençoando, que Deus continue te usando assim. Isso é maravilhoso sim, em certo ponto, mas a gente precisa ter muito cuidado para que isso não venha subir à nossa mente, ao nosso coração e acharmos que nós somos o bambamã. Porque se você pregou a palavra de Deus, da forma como ela foi direcionada a você, você nada mais fez do que cumpriu a missão. Então a honra, a glória e o louvor pertencem a Deus. Agora, por outro lado, nem sempre você vai entregar a mensagem e o povo vai aplaudir. Muitas vezes as pessoas até se retiram do ambiente, saem para fora, porque elas não aguentam, não conseguem ouvir, porque a palavra começa a perturbar eles, porque está mexendo ali, né, com a sua situação pecaminosa, tira ele daquela zona de conforto, né, de miserabilidade, e muitas vezes eles se levantam e saem para fora ou vão até embora, porque eles não suportam ouvir a verdade. A verdade, ela sempre será a verdade. Então, o profeta precisa ter isso em mente, que nem sempre ele vai ser ovacionado, ou ele vai ser aplaudido, ou ele vai ser querido por aqueles que querem continuar vivendo uma vida de pecado e de miséria. Mas o importante é você saber e ter convicção de que foi o Senhor que te chamou, foi o Senhor que te capacitou e está te capacitando pelo Espírito Santo para que você seja um porta-voz no meio dessa geração corrompida e que você cumpra bem o teu ministério, né? Que você pregue em tempo e fora de tempo, quer eles ouçam ou que eles deixem de ouvir. Pregue a palavra, porque é assim que nós cumpriremos a nossa missão. O importante é estarmos bem com o Senhor e não com a plateia, recebendo aplausos da plateia, né? Mas que as palmas, né? O aplauso, o louvor, a glória e toda adoração seja direcionada a Deus, que enviou a sua palavra, porque nos ama e tem misericórdia de nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O conhecimento da ação do profeta enviado por Deus não é determinado pela reação dos ouvintes, mas pela fidelidade do mensageiro, aquele que o chamou e enviou. No segundo tópico, nós vamos ver aqui como lidar com sentimentos e emoções. Num contexto de exílio, revolta, indiferença, a mensagem, rebeldia, visões e revelações de grande impacto. Deixa eu ler de novo isso aqui. Num contexto de exílio, revolta, indiferença, a mensagem, rebeldia, visões e revelações de grande impacto. Ezequiel capítulo 1, verso 28, capítulo 3, verso 14, é de se imaginar o efeito produzido na mente, emoção e nos sentimentos de Ezequiel, conforme registra Ezequiel capítulo 1, 28, capítulo 3, 14 a 15. Deve ter sido desafiador o exercício do ministério profético no tempo e circunstâncias como essas. Assim, é interessante refletirmos no significado do nome do profeta, pois é bastante apropriado para o cumprimento da missão recebida. Ezequiel quer dizer Deus fortalece. No segundo ponto, nós vemos aqui o confronto com a verdade. Desde Caim, lá em Gênesis capítulo 4, do versículo 5 a 8, o ser humano tem dificuldades de lidar com o confronto, ter seus pecados expostos. Vide a história dos reis de Israel, conforme registra 1 Reis capítulo 13,
de verso 1 a 4, capítulo 22, do verso 7 a 8. Herodes prendeu o profeta João Batista após este lhe dizer que não era lícito possuir a mulher de seu irmão. Mateus capítulo 14, verso de 1 a 5. O Senhor Jesus disse que seus discípulos também enfrentariam injúrias, perseguições e comentários maldosos por causa do comprometimento com o Senhor. Mateus capítulo 5, verso de 11 a 12. Então nós vemos aqui, irmão, que a função de um pregador, de um atalaia, de um profeta, né, que é o caso aqui, ela não é fácil. João Batista foi aprisionado simplesmente porque ele exortou, né, Herodes de que ele não podia, né, estar vivendo daquela forma, possuindo a sua cunhada, a esposa do seu irmão. E por conta disso, ele foi aprisionado e por fim foi decapitado. Ou seja, ele perdeu a cabeça, foi decapitado, mas não deixou de falar a verdade. E aí nós vemos, por exemplo, já no tempo dos apóstolos, quantas vezes os apóstolos de Jesus não foram aprisionados porque estavam falando a verdade e estavam indo, né, confrontando, né, a vida e o pecado daquelas pessoas. Isso não foi diferente no passado, não foi diferente no tempo dos apóstolos e não é diferente nos dias atuais. O diabo, ele tem tanta ira e ele enfurece tantas pessoas que estão sendo dominadas por eles, que se eles pudessem, eles tirariam a sua vida. Não a vida deles, mas a sua vida como pregador. Então, eles não aceitam a mensagem, porque a mensagem, ela bate de frente com o seu erro, com as suas iniquidades. E para mudar de vida, eles têm que abrir mão daquela situação, o que muitos não querem. Muitas vezes a pessoa quer estar dentro da casa de Deus, participar de tudo, mas eles querem viver uma vida de pecado, de pecaminosidade, uma vida de miséria, sabe? De tudo aquilo que não presta, que Deus abomina, mas por outro lado eles querem fingir que estão agradando a Deus. E Deus não aceita isso. Então Deus uma hora levanta o seu servo, levanta um profeta para bater de frente com eles, para mostrar, botar o dedo na ferida, e aí aonde a revolta vem, ele se revolta contra o pregador. Quantas vezes, irmãos, né, foi feito baixo-assinado. Talvez você não tenha ouvido falar disso ou não viu isso ainda, mas já houve, e eu garanto que tem, as pessoas fazerem baixo-assinado para pedir que o ministério tire aquele dirigente, aquele obreiro da congregação, porque ele é uma pessoa muito agressiva com as palavras, ele é agressivo, ele prega uma mensagem agressiva. Por quê? Porque o povo está ali acostumado a ouvir pregadores que chegam lá e dizem: receba isso, receba aquilo, Deus vai fazer isso, Deus está fazendo aquilo, não se preocupe, Deus vai preparar um casamento para você. A pessoa está com a vida mais torta do que um anzol, toda desmantelada, mas ele quer se abençoar de qualquer custo, e aquele profeta mentiroso fica dizendo que Deus vai fazer, que Deus vai acontecer, mas quando Deus levanta um profeta para botar o dedo na ferida, trazendo a criolina para queimar a bicheira e botar os bichos para fora, irmão, aí o negócio zanga feio, e aí se levantam contra o dirigente, contra o pregador, né? E aí fazem baixo-assinado para que aquele pregador, aquele dirigente seja substituído por alguém que não vai mexer com eles, vai trazer aquelas palavras, aquelas mensagens light, sabe, sem atacar o pecado, só falar de prosperidade, historinha de trancoso daqui, historinha de trancoso dali. Você está entendendo? É por isso que a missão do profeta não é fácil. Infelizmente, existe ministério que obedece mais à igreja do que o próprio ministério, porque se a pessoa orou para designar um obreiro para determinada congregação, e ele tem convicção disso, então o que ele fizer lá, e ele tem realmente uma vida ilibada diante de Deus, não precisava fazer isso. E se ele chegou lá e encontrou dificuldade, o ministério deve ir lá e dar o apoio para esse pregador, para esse dirigente. Irmãos, esse homem é um servo de Deus, e se ele está aqui, ele está pregando a verdade. E nós precisamos ouvir a palavra de Deus, mas muitas vezes o ministério vai lá e tira ele. Por quê, irmãos? Porque não querem perder pessoas, porque o dízimo deles vai fazer falta. Então eles estão preocupados com o número de pessoas. É triste, é lamentável ter que falar isso aqui, mas acontece. Eles estão mais preocupados com o número de pessoas, não importa a situação que eles estejam. O importante é que aquelas pessoas estejam ali contribuindo, porque o problema não é espiritual, é financeiro.
A vida dele, espiritual, é um problema dele com Deus. Então não precisa de pregador para ficar apontando o pecado de ninguém. Infelizmente é isso. Mas a palavra de Deus é diferente. Ela está mostrando diferente. É por isso que muitas vezes, irmãos, eu lamento em ter que falar isso. Porque eles não falam. Eles escondem isso debaixo de 7 capas. Mas eles vão manipulando aqui, manipulando ali, para que não seja. Então é mais fácil tirar o dirigente da congregação do que confrontar aquelas pessoas no seu erro, no seu pecado, para que eles se arrependam e mudem de atitude. Infelizmente é isso. Não estou generalizando, mas na maioria das vezes é isso, porque o fim é financeiro. Não estão preocupados com o espiritual dos irmãos, da igreja e com a salvação de ninguém. Pregam um evangelho, marmitex, um evangelho raso, um evangelho vazio, um evangelho que não edifica, que não muda em nada. E vamos levando o povo assim. Infelizmente acontece isso. Vamos aqui para o último ponto. Concluindo aqui o ponto 3, diz assim: a advertência de Deus ao profeta. O profeta ficou impedido de falar ao povo, a não ser quando a mensagem vinha do próprio Deus. Mas quando o Senhor falava com ele, era para abrir a boca e dizer: assim diz o Senhor, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Ezequiel 3, versículo 26 a 27. O profeta nunca pôde passar na frente de Deus, porque os judeus se recusavam a ouvir e a obedecer a mensagem de Deus através dos profetas. Antônio Neves de Mesquita comentou: como se vê, o profeta começava seu ministério em condições adversas, pois o povo era mesmo rebelde. A sua presença em Babilônia o tornaria ainda mais irracível contra quem quer que fosse. Então nós vemos aqui, para fechar esse ponto 2, que eles não gostavam de ouvir a verdade, mas o profeta se colocou à disposição de Deus. E quando Deus transmitia a ele a mensagem para entregar ao povo, ele não tinha que se omitir, que deixar, ou falar meias verdades, ou pregar apenas alguma coisa, fazer ali uma reciclagem dentro daquele assunto que Deus passou para ele e aplicar para o povo. Porque o povo, não diferente do de hoje, eles queriam ouvir alguma coisa que massageasse o seu ego, não queria sair da sua zona de conforto, do estado que eles estavam. Então, o profeta tinha que abrir a sua boca e falar a mensagem completa. Por isso, era rejeitado. Mas o Senhor disse: não importa se eles ouçam ou deixem de ouvir. O importante é que eles precisam saber que houve entre eles um profeta. Louvado seja o nome do Senhor. Então, é preciso saber lidar com sentimentos e emoções. Uma vez que o ser humano tem dificuldade em ser confrontado, o profeta nunca pode passar na frente de Deus. Isso é importante para o profeta. Você tem que ter consciência e certeza de que você está falando a palavra de Deus. Deus entregou a mensagem. Não tem ninguém mais conhecedor da situação do povo, da igreja, a não ser o Espírito Santo. E quando você está debaixo desse poder de Deus, debaixo da unção do Senhor, é o Espírito Santo que vai te capacitar, vai te orientar naquilo que precisa ser dito, porque esta palavra, ela irá de encontro à necessidade do ouvinte. E ela vai cumprir todos os desígnios pela qual ela está sendo enviada naquele momento. Então, a minha preocupação não é ver qual é o resultado que ela vai gerar, mas crer que a palavra de Deus vai fazer no tempo certo a mudança necessária. Porque não sou eu que mudo, não sou eu que transformo, mas é a palavra de Deus com o Espírito Santo que vai fazer o que é preciso fazer. A minha função, a sua função é pregar a palavra de Deus. Uma palavra genuína que vem do coração de Deus para o coração daqueles que abrem o seu ouvido para ouvir essa mensagem. Louvado seja o nome do Senhor. No terceiro tópico e último, nós temos aqui um profeta destemido. É grande a responsabilidade dos que afirmam serem anunciadores de mensagens vindas da parte de Deus, pois é preciso proclamar no poder do Espírito Santo, com fidelidade, sem acepção de pessoas, mas com amor e tendo o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aí temos as referências de Lucas 19, 41 a 44, Atos capítulo 4, verso 8 e verso 20, Efésios capítulo 4, verso 15, e 1 Pedro, capítulo 1 e verso 12. O Senhor, Jesus, disse aos judeus que
que lhes anunciava a verdade para a libertação dos mesmos. João capítulo 8, versos 32 e 36. Ele é a verdade. João capítulo 14, verso 6. Então nós vemos aqui no texto que uma das qualidades do profeta é ser destemido. Um profeta que não é destemido, ele é um profeta, né, medroso. E um profeta medroso não serve para esse trabalho, porque ele tem que ser corajoso, ele tem que ser destemido, ele não pode calar a boca diante de ameaça, diante de calúnia, diante de difamação, mas ele tem que falar a palavra de Deus com poder, autoridade e ousadia. Então essa é a qualificação para um profeta, né? Tem que ser destemido, né? É preciso proclamar no poder do Espírito Santo com fidelidade. Ele sozinho não vai fazer nada, mas se ele estiver debaixo da unção de Deus, auxiliado pelo Espírito Santo, ele vai ser fiel naquilo que ele está fazendo, na entrega da mensagem, porque ele vai falar tão somente a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. No primeiro ponto diz, quem está com a verdade não pode ter receio de falar. Independentemente de as pessoas gostarem ou não, o papel do profeta de Deus é transmitir as mensagens com autenticidade, sem erros, nem intransigência, ódio ou agressividade, consciente de que são verdades vindas de Deus, conforme 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 a 21. Mas só porque o profeta tem a verdade, ele não pode matar ninguém. A Bíblia diz que ama. Quem ama, busca sempre o bem, mesmo quando causa feridas. Provérbios, capítulo 27, e versículo de número 6. Então nós vemos aqui que o profeta ou o pregador, ele tem que ser imparcial na entrega da mensagem. Muitas vezes, irmãos, nós entregamos uma mensagem e nós sabemos o estado das pessoas que estão ali. Mas eu, em momento nenhum, posso apontar o pecado daquela pessoa em particular, individualmente, mostrando, está vendo, se você não fizer assim, 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 você vai para o inferno, porque você está nessa ou naquela situação. Eu tenho que entregar a palavra com imparcialidade. Ela pode ser dura, ela pode ser uma palavra de exortação, de advertência, mas é o Espírito Santo que tem a responsabilidade de convencê-lo a mudar de atitude. Ele pode ouvir a mensagem e sair dali pior do que quando entrou, e depois perecer. Mas o que é que está dizendo no próprio livro de Ezequiel, quando Deus fala com Ezequiel? Ezequiel, você foi chamado como atalaia. Então você está percebendo que o povo está pecando, está andando por caminho errado. E você, como profeta, vendo que a pessoa está nessa situação, você conhece a verdade, tem a minha palavra e pode transmiti-la. E você vê aquela pessoa numa situação triste, caminhando para a morte, para a destruição. E você não falar nada, aquela pessoa ela vai perecer no seu pecado, vai morrer naquela situação que ela se encontra, mas tenha certeza, o sangue da alma dela, o sangue daquela pessoa, eu vou requerer da tua mão. Está vendo como é sério o negócio? Mas por outro lado, se você vê que a pessoa está andando errado e o caminho que ela está trilhando vai levar ela para a destruição eterna, e você falar com ela, pregar, mostrar a verdade, e ela não der ouvido e continuar andando no caminho do erro e ela perecer, eu não vou cobrar o sangue dela da tua mão, porque ela ouviu a verdade, mas ela preferiu continuar andando errado. Então você está livre do sangue daquela alma. Então essa é a responsabilidade do pregador, é a responsabilidade do profeta. Então, quando nós vamos pregar o evangelho, a gente sabe que nós temos uma plateia mista, tem pessoas que estão bem diante de Deus, tem pessoas que estão com a vida toda desmantelada. Mas eu não posso dar uma de adivinho, de revelador, e apontar para a pessoa e dizer, olha, o teu pecado é isso, isso, isso e isso. Deus pode fazer isso sim, mas eu não posso ser levado pela emoção e querer dar uma de adivinho no meio do povo, né, e expor as pessoas, né, a um constrangimento. Deus não quer isso. Deus é educado, o Espírito Santo tem educação, jamais vai colocar a pessoa numa posição de constrangimento. Mas o Espírito Santo vai trabalhar porque aquela pessoa sabe o que ela tem praticado, a maneira como ela tem vivido, longe de Deus, afastada de Deus. E agora o Espírito Santo, com carinho, com amor, vai trabalhar no seu coração e vai convencê-la,
né, do seu pecado, da sua situação, e vai fazer com que ela se quebrante e se humilhe na presença de Deus. E quantas vezes você faz o apelo e a pessoa se levanta chorando, reconhecendo a sua situação e se lança nos pés do Senhor Jesus, arrependido do seu pecado, e se reconcilia com Deus. Isso é importante, porque esse trabalhar é do Senhor. Não compete a mim ficar revelando, apontando A ou B, mas compete a mim falar a palavra de Deus com autoridade e, sabe, trazer a palavra da forma como ela foi entregue, sem acrescentar e nem tirar. No segundo ponto está dizendo sobre a questão do desgaste do ofício. Como falamos desde o princípio, não é fácil ser profeta. Há um peso, há uma responsabilidade e, consequentemente, há um desgaste, né? No exílio, o profeta estava sofrendo na pele as consequências de viver com um povo rebelde e ingrato. Para atender ao chamado de Deus, muitas vezes precisamos entrar na fornalha ardente e enfrentar a cova dos leões. Mas de uma coisa podemos ter certeza: Deus estará ao nosso lado e nos assistirá em qualquer sofrimento. O Senhor Jesus, quando chamou e enviou seus discípulos, deu-lhes poder, mas também avisou que enfrentariam ódio, oposições e perseguições. Isaías 43, verso 1 a 2 e Mateus capítulo 10, verso 1 e 16 a 22. Então nós vemos aqui, irmãos, que muitas vezes nós temos observado dirigentes que são homens que têm se voltado 100% para Deus e têm se comprometido em pregar uma palavra fiel e digna de toda aceitação, serem rejeitados nas congregações às quais eles estão lá dirigindo. Às vezes, chega a acontecer de dividir o povo. Um grupo de pessoas não aceita, odeia, tem raiva daquele dirigente, enquanto que um outro grupo, né, ama aquele dirigente porque ele é alguém que prega a verdade, que tem compromisso com a palavra de Deus, é uma pessoa de Deus, né, e está ali para trazer o ensino, para que eles possam crescer no conhecimento de Deus e da sua palavra. Então, acontece isso. Aí começam a surgir os grupinhos, né? Aqueles que são oposição àquele dirigente e aqueles que apoiam o dirigente. Isso acontece nos dias atuais. É difícil você ter uma igreja coesa e que todos amam o pastor e gostam dele porque ele está fazendo ali e está na vontade de Deus para fazer o que Deus manda. É muito raro isso acontecer. Geralmente vai ter aquelas pessoas que detestam, que odeiam o dirigente, e que se dependesse deles, aquele dirigente era mandado embora, ao ponto que já falei a princípio, muitas vezes encabeciam lá um abaixo-assinado e mandam para a direção do ministério para trocar o obreiro porque ele não está agradando a todo mundo, porque uma leva daquele povo não está satisfeito com ele, porque, como diz hoje, ele é muito agressivo na sua pregação. Ele não tem uma palavra doce, ele não tem uma palavra, né, de óleo. Irmãos, o azeite morno ajuda a expelir o carnegão, mas eles querem ficar botando ali alguma coisinha só, mas o carnegão tem que permanecer ali, não pode mexer não, porque dói. Então não pode tirar, continuo praticando o pecado, né? Participo da ceia no sábado à noite ou no domingo, e depois que termina a ceia eu vou para o barzinho, vou para a gandaia, vou né, para a balada, como costuma dizer por aí, e aí eu passo o restante da noite lá, né, pintando e bordando. Está tudo errado, irmão. Então essas pessoas precisam ser confrontadas com a verdade. E se você tem recebido da parte de Deus a verdade como pregador do evangelho e não tem aplicado, Deus vai cobrar de você. Porque não é fácil ser profeta, não. Eles vão perecer no erro deles? Vão. Mas o Senhor vai requerer deles, de tua mão, o sangue deles. Porque você é responsável. Se eles ouvirem a verdade e não se submeter a ela, não tem problema. Mas se você está fazendo vista grossa para o pecado desses irmãos aí na tua igreja, eles estão fazendo o que bem querem, e você está ali que nem um fantoche babando em cima do cajado, você está errado. Você precisa desocupar o rancho mesmo, para que Deus levante alguém que realmente confronte o pecado. Porque Deus quer um povo santo, especial e zeloso de boas obras. Ok? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No terceiro e último ponto, nós vemos aqui que a mensagem de Deus nunca deve ser transmitida de acordo com a vontade do povo. Está vendo aí, irmão? Eu não tenho que pregar o que o povo quer. Eu tenho que pregar a palavra de Deus, aquela palavra que Deus quer enviar. Eu vou pregar a palavra que o povo precisa ouvir.
e não aquilo que eles querem ouvir. Essa é a diferença. Infelizmente, nós temos hoje muitos evangelistas, pastores, vamos falar aqui pregadores, que eles já têm aí uma mensagem ensaiada e eles pregam ela em todo canto que vai. É uma mensagem que faz o povo levantar do banco, aplaudir, dar gargalhada, sabe? A igreja, o templo, parece mais um teatro, um circo, do que um lugar onde as pessoas quebrantam o coração e choram e buscam a presença de Deus, reconhecendo o seu estado de miserabilidade. Isso precisa mudar. Isso precisa ser feito de uma forma diferente, ou seja, tem que ser feito da forma que Deus quer que seja feito. Nós não podemos nos habituar a isso, não podemos aceitar isso. O lugar de adoração a Deus é um lugar onde Deus fala. E a palavra de Deus não vem fazendo ninguém dar risada. E nem é lugar de ficar contando história de tramposo, piada, para o povo dar risada, não. Mas é lugar da gente adorar, glorificar, chorar na presença de Deus, se quebrantar diante de Deus, se humilhar na presença de Deus, sentir o nosso estado de miséria, saber que somos faltosos, somos falhos e nos consertar com Deus para que possamos continuar sendo abençoados e assim estar de pé na presença do Senhor até a volta de Jesus Cristo. É isso que Deus requer e exige da igreja, mas nós temos visto diferente. Mas vamos aqui ao tema, ao comentário. A mensagem deve estar de acordo com a vontade de Deus e a necessidade do povo. Deus sabe qual é a nossa necessidade. Ele nos sonda, Ele conhece o interior de cada um de nós, conforme o Salmo 139, verso 1 a 24. Nos nossos dias, se a mensagem não massagear o ego das pessoas, o mensageiro não é, presta atenção, não é bom. Profeta, orador, pregador, pastor e mestre, principalmente se não pregar a doutrina da prosperidade e do triunfalismo, alguns ouvintes resistem à palavra de Deus e querem ser apenas ouvintes e não praticantes. Tiago, capítulo 1, verso 22 a 25. O que não pode acontecer é o profeta de Deus mudar o que deve ser dito. Ele deverá continuar atendendo ao seu chamado e não ter peso de consciência para não ser relapso e negligente diante de Deus. Ouviu aí, irmãos? Essa deve ser a postura do profeta. Porque nesta realidade, neste tempo pós-modernidade, infelizmente nós estamos vivendo isso. A igreja, os templos, melhor dizendo, estão cheios de pessoas, mas de pessoas que não querem compromisso com Deus. Estão lá porque estão desejosos de ficarem ricos, querem conquistar carro, casa, casamento, se tornar empresários, estão preocupados com a vida material, com a vida terrena. E quando o profeta de Deus se levanta trazendo uma mensagem de arrependimento, uma mensagem de exortação para o povo se voltar para Deus, olhar para Deus, para o Senhor Jesus, que é autor e consumador da fé, essas pessoas ignoram esse pregador e dizem, esse não é pregador bom, porque nós queremos pessoa que venha falar, que fale muito, pode falar aí 2 horas, não tem problema, mas que ele não mexa na nossa individualidade, no que está no secreto. Nós queremos ouvir palavras boas, que nos possa nos trazer assim uma expectativa. E tem muita gente sendo enganada por conta disso, infelizmente. Mas que Deus tenha misericórdia da igreja nessa atualidade, nesse tempo. Tenha misericórdia de nós, pregadores do Evangelho, para que nós não venhamos mudar o texto que Deus tem nos dado, que nós possamos pregar a palavra de Deus. Eu sei que muitos vão rejeitar, mas outros irão aceitar, porque vão entender que é Deus que está entregando a palavra por intermédio do seu servo. E eles vão ser edificados, e eles vão ser abençoados. E no final, no apurado azeite, eu não vou ter nenhum receio de me apresentar diante do Senhor, sabendo que eu entreguei aquilo que Deus me entregou. Eu compartilhei aquilo que Deus me deu, para que o nome dele, o nome do Senhor fosse glorificado. Portanto, não terei medo de ser julgado e condenado pelo Senhor por ter sido um pregador relapso, um pregador covarde. Que Deus nos abençoe e nos guarde. A conclusão está dizendo que o profeta Ezequiel foi fiel ao Senhor. É o que eu preciso ser, é o que nós precisamos ser. Cumprindo cumprindo as ordens, né? Aqui ficou errado, aqui escreveu demais algumas letras. Cumprindo as ordens que recebeu da parte de Deus. Embora a sua tarefa fosse muito difícil, ele não recuou, nem abriu mão da perseverança,
da esperança e da fé em Deus, no que diz respeito à libertação e restauração do povo de Israel. Isso muitas vezes, irmãos, para nós fecharmos aqui, me traz aqui um pensamento que muitas vezes, quando você está diante de uma congregação, digamos assim, né, entre aspas, dividida, porque aí um grupo assimila o que você está fazendo, a pregação que você está trazendo, e aquele grupo que não aceita porque está acostumado com aqueles pregadores que massageiam o seu ego. Então isso muitas vezes leva o profeta a ter uma maior comunhão com Deus através da oração, através do jejum, em prol daquele povo, porque, como disse a princípio, nós temos que ser imparcial. E o desejo do pregador é sempre somar e multiplicar, nunca diminuir. Seria muito fácil dizer para aqueles que se levantam contra o obreiro, né, o dirigente, assim, irmãos, quem não está contente, a porta da frente é a serventia do templo. É só você levantar e ir embora. Pelo contrário, o desejo do profeta, como o desejo de Deus, é que cada uma daquelas pessoas se arrependa do seu mau caminho e se converta. Então leva muitas vezes o dirigente, o pregador, a orar mais, a se consagrar mais, para que o Espírito Santo venha quebrantá-los através da palavra pregada. O pregador não precisa mudar a palavra, ele precisa continuar recebendo de Deus e entregando de Deus a palavra. E o Espírito Santo, que intercede e conhece todas as coisas, vai trabalhar no coração daquelas pessoas, até que um belo dia aquela pessoa cai em si e fala: puxa vida, eu estou sendo rebelde à palavra de Deus, estou sendo rebelde a Deus, eu vou mudar essa situação, eu vou tomar uma atitude diferente agora, eu vou me voltar mais para o Senhor. E aí ela se volta para Deus, o que é algo gratificante para o pregador. E a festa no céu, porque é como o filho pródigo que jogou tudo para o alto e foi embora, mas um dia ele cai em si e volta, e é recebido com festa. Então, irmãos, é assim que nós vamos vencendo, porém, devemos nos manter fiel ao chamado de Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe, vos guarde, querendo Deus estaremos de volta numa outra oportunidade. Os irmãos que já são inscritos no canal, continue compartilhando esses vídeos com seus amigos, parentes. Não esqueça de deixar aquele like, irmão. Eu sempre tenho avisado aí, né, nos vídeos, que esse like, esse joinha, ele é importante, porque é diante desse compartilhamento, desse joinha, que o YouTube vai perceber que esse trabalho que nós estamos realizando está sendo bem aceito pelos irmãos, vocês estão gostando. E também é uma forma do YouTube estar divulgando mais esse trabalho, expandindo esse trabalho para outras pessoas, que, aliás, é o nosso intuito aqui, né? É que possamos alcançar o maior número de irmãos no Brasil e no mundo. Então, é através desse joinha que nós vamos conseguir alcançar mais pessoas. Então nos ajude, né? Vai dando aí o joinha, vai compartilhando. Você que tem gostado dos nossos vídeos, mas ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, né? Deixa ali, né? Ative o sininho de notificação e assim, irmãos, nós vamos prosseguindo nesse trabalho até a volta de Jesus, com fé em Deus. Que Deus abençoe e estaremos juntos numa próxima oportunidade.